Como começar a formar a sua equipe de fotografia? Quando você contratar alguém, você precisa que essa pessoa já saiba essa tarefa? Sim e não. Eu vou dar um exemplo de marketing. Quando você vai contratar alguém, você pode pegar alguém que já sabe isso, e aí você vai pegar um cara mais pleno, um cara mais sênior, vai pagar mais caro, e ele chega no seu negócio já sabendo fazer. Então você vai pagar mais caro, se você tiver dinheiro, e o cara já vem fazendo para você. Porém, ele mesmo assim não está 100% pronto. Por quê? Porque uma coisa é ele saber fazer a tarefa, outra coisa é ele ter fit cultural. O que é fit cultural? Ele está na sua cultura, ele tem os mesmos princípios, tem os mesmos objetivos, sabe? Ter uma cultura parecida com você e com sua empresa, porque isso é uma parada que é mais difícil de treinar. Então eu prefiro o contrário, eu prefiro contratar alguém que tenha algo mais parecido culturalmente comigo, princípios parecidos com os meus e treinar o restante. Então você pode sim contratar alguém que já sabe fazer, vai pagar um pouco mais caro para isso e você vai ter que treinar ele a entender a sua cultura do seu negócio. Ele não vai poder mudar a cultura do seu negócio. Ou você pode simplesmente contratar um júnior, né? Alguém que não sabe fazer isso e você ensinar. Então você vai pagar mais barato para essa pessoa porque ela está começando e você vai ensinar isso. Então, literalmente, você vai perder mais tempo, vai pagar mais barato, vai perder mais tempo, mas na minha humilde opinião, se você nunca contratou ninguém, eu contrataria alguém mais júnior primeiro. Ah, mas ele não sabe nada de edição. Cara, nada que conhecimento e dedicação não resolvam. Então, os meus editores de foto, eles entraram aqui sem saber quase nada. Ensinei todos eles. Boa parte dos meus funcionários até 2023 eu contratava muito júnior, uma galera que não tinha experiência e eu ensinava tudo. Em 2023, principalmente 2024, a gente começou a fazer contratações para crescer mais rápido o nosso negócio. E aí eu comecei a contratar uma galera mais pleno, mais sênior, que vinha com tarefas que eu não sabia fazer. Então assim, pensa comigo, eu tenho coisas que eu não sei mais fazer. Então, ao invés de eu aprender a fazer aquilo para ensinar e delegar para alguém, é mais fácil eu contratar uma pessoa que já saiba fazer isso. Só que isso é mais difícil, parece mais fácil, mas é mais difícil. Por quê? Tarefas são mais fáceis de ensinar, cultura você não ensina. Eu me lembro que eu tive um editor por alguns meses que ele era muito bom, mas culturalmente não era bom. Então ele era um bom de tarefa, ele era bom de edição, ele sabia fazer, mas culturalmente ele não batia com o nosso fit. Os princípios, várias coisas pessoalmente não batiam. E eu desliguei ele por quê? Porque eu consigo ensinar alguém em 2 meses a fazer qualquer coisa que eu saiba fazer. Basta você entender como delegar, tem passo a passo para isso, mas a cultura você não muda. Porque se ele tem 30 anos, ele viveu 30 anos com aquela cultura. As crenças, os valores, os princípios é difícil de mudar. Porque se você está começando, cara, contrate um júnior e delegue, ensine ele. Ensine as tarefas que você precisa fazer. Então quando você sabe fazer isso, os benefícios disso, né? Você divide as tarefas com a equipe de uma forma certa e tem mais produtividade. Quando eu comecei em 2006 na fotografia, eu já não comecei sozinho, comecei eu e minha mãe. E alguns meses depois a gente contratou a nossa primeira funcionária, que foi a Alessandra, que era diagramadora de álbum. Depois eu tive o editor de foto, depois a gente teve outros, né, secretária, depois a gente teve vários funcionários e colaboradores. Então assim, é muito louco isso, porque as pessoas, né, eu sempre gosto de uma frase que o sucesso deixa pistas. E o fracasso também. Então, eu entrei no mercado de fotografia fazendo o que poucos faziam, sacou? Eu não fiquei, cara, por quê? Porque trabalhar sozinho pra mim é um risco gigantesco. Sabe o quê? Deixa eu dar um exemplo. Besta, mas acho que é legal. Sábado agora, os moleques me convidaram para andar de caminhonete no mato, né? Fazer trilha no mato e tal. E eu não sei se você sabe, eu comprei uma caminhonete um tempo atrás, uma caminhonete de trilha, para fazer isso também. Só que eu tava trabalhando, eu tava fazendo as coisas em casa, fazendo as minhas coisas e tal, organizando as paradas. Eu gosto de trabalhar no silêncio de sábado, sabe, em casa. E os caras me ligaram, eu falei, caramba, fui no posto lá, falei, cara, beleza, eu preciso de uns 15 minutos para terminar umas coisas, trocar de roupa e eu vou. Mas vão indo na frente, eu vou atrás. E aí eu tava no meio de um mato fechado, andando de trilha sozinho, e aí fui andando tal e tentando chegar neles. E quando vê, difícil a trilha e tal, uma hora, pum, bateu lá e não saiu, meio que atolou, né? E aí apagou. E aí quando eu fui pegar minha caminhonete, ela não pegou de primeira. Qual foi a primeira coisa que veio na minha cabeça? Fudeu, eu tô sozinho. Não tem ninguém pra me puxar, não tem ninguém pra me rebocar, não tem ninguém pra tentar olhar na frente o motor e eu atrás, olhar ao redor. Eu tô sozinho no mato. E começou a me dar um frio na barriga, me dar uma tremedeira. Porque eu pensei, velho,
que bosta. É perigoso estar sozinho aqui. Se eu fico aqui e não pega sinal, tem que ficar caminhando, sabe-se lá quanto tempo para sair daqui. E aí eu entrei na caminhonete, fiz uma bênção do Kunz e pum, pegou de boa. E eu pum, fui embora. Depois encontrei eles lá e depois minha caminhonete quebrou. Botamos no rio lá, exageramos um pouco, quebrou minha caminhonete. Depois eles me rebocaram até em casa, de boa. Bem melhor. Se eu tivesse quebrado sozinho, minha caminhonete estava no rio. E aí, mano, é muito louco. Porque para pensar como isso é normal o tempo todo. Só que muitos de vocês estão vivendo no filme de terror e não estão se dando conta disso. Já parou para pensar se você fica doente, cara? Um mês, uma semana. Quantas coisas podem acontecer de errado, de mal com você ou com a sua família? A sua família adoece. Diana viveu uma parada muito louca com a avó dela agora. A avó dela, a vozinha, praticamente minha avó também, faleceu, cara, semana passada. E não foi assim, faleceu. Foi 39 dias lutando pela vida dela, ela lutando na UTI e tal. Então, Diana passou muito tempo com ela. E que bom que ela pôde passar por isso, porque a gente tem time e que conseguiram quebrar o galho para ela. Já imaginou se isso acontece com você? Você tem que escolher entre trabalhar e pagar as contas para ajudar a pessoa com dinheiro, ou você tem que ir lá e passar com ela e não conseguir trabalhar? Cara, que decisão difícil. E acontece, irmão. E aí? Não é só se importar com você e os seus clientes que confiaram em você e estão esperando isso para você. Sabe? Então, assim, tomem cuidado, porque delegar é importante. É ter alguém para te ajudar a fazer mais, para te ajudar a fazer melhor. De verdade. Então, fique de olho nisso. Então, cara, você vai ter que entender e mostrar para eles que ensinando eles é tranquilo. E quando você ensinar essa pessoa, cara, você vai ter mais tempo, você vai ser mais produtivo para poder estudar mais, para poder focar nos resultados melhor, para fazer as coisas não sempre correndo, poder fazer as coisas pensando mais, ter tempo livre para focar nas coisas que fazem o seu negócio crescer. Porque às vezes a gente só tá apagando incêndio, corre de um lado para o outro que nem um adoidado, apagando incêndio, apagando incêndio, apagando incêndio. E a gente não tem tempo para crescer. Tem um vizinho meu que falou há muitos anos atrás, falou Kunz, na época eu não chamava de Kunz, me chamava de Rob, né? Rob, a gente trabalha demais, a gente não tem tempo para ganhar dinheiro, porque a gente trabalha demais. A gente não tem tempo para ganhar dinheiro porque a gente trabalha demais. Olha que doido! Por quê? Porque a gente está trabalhando, resolvendo problema o tempo todo e às vezes perde oportunidade. Entende que se soubesse fazer uma coisa aqui, fizesse uma coisa ali, bum, a coisa virava, o negócio crescia muito mais. Então, cara, você dá a possibilidade de você crescer o seu negócio sem piorar. O problema é que muitos fotógrafos não crescem o seu negócio de fotografia porque eles têm medo de delegar, porque daí eles não vão dar conta de tudo. Ah, mas eu não posso atender mais cliente, eu não posso aceitar mais trabalho porque senão eu vou atrasar. E é o que acontece. O trabalho começa a crescer, você começa a crescer o seu negócio, aí você começa a atrasar, você começa a atender mal, você responde errado. Gente, tem uma galera que responde assim, eu tô no meio de um trabalho aqui, depois escuto o seu áudio. Cara, não responde nada. Escuta o áudio depois e responde oficial. Ah, eu tô agora arrumando meu chuveiro aqui, depois eu te respondo. Cara, eu como cliente não quero saber o que você tá fazendo na sua vida pessoal. Me responde quando você pode, não precisa ficar me ocupando um espaço de tempo para eu olhar meu WhatsApp para dizer que depois você responde. Isso é o clássico tarefa de quem tá apagando incêndio o tempo todo, correndo de um lado para o outro. E aí você faz o quê? Você corre de um lado para o outro, você começa a atender mal, você começa a atrasar trabalho, você começa a esquecer de cobrar, você começa a fazer um monte de erros e você acha que isso é normal. Não é? Quando você delega para fazer melhor, você aumentar a qualidade do seu trabalho. Você delega para um editor, não para ele editar pior que você, para ele editar mais rápido e melhor que você. Se você quer melhorar, crescer o seu negócio, você tem que contratar por causa disso. Então, a ideia é o quê? Você crescer a sua empresa fazendo mais e principalmente melhor, melhorando o seu negócio. Ninguém cresce e fatura mais piorando a sua entrega, piorando a sua qualidade. Você cresce melhorando qualidade. O que acontece? Tem umas outras paradas que travam muitos fotógrafos de conseguir fazer isso, né? Quais tarefas delegar e quais você deve continuar fazendo? Essa é uma das grandes dúvidas. E essa resposta vai depender muito de vocês. Porque, por exemplo, tem gente que gosta de fazer algumas coisas, tem gente que não gosta de fazer outras coisas. Então, a questão é entender que existem tarefas de R$10, tarefas de R$100 a hora e tarefas de R$1.000 a hora. Você precisa entender quais são essas tarefas e você precisa entender que eu, se fosse você,
começaria delegando as tarefas de R$10 a hora, de R$100 a hora, e você ficaria fazendo as tarefas de R$1.000 a hora. O problema é que muitos fotógrafos, eles não delegam de acordo com o valor da tarefa, e sim com o que eles gostam de fazer. Então, às vezes, eles delegam um monte de coisa que eles não gostam de fazer, só porque não gostam. E às vezes não gostam de fazer, e aí naturalmente não sabe delegar. Não sabe treinar, não sabe ensinar. Se você trabalhar 8 horas por dia fazendo tarefas de R$10 a hora, você ganha R$80. Se você fazer 8 horas por dia fazendo tarefas de R$100, você ganha R$800. Se você fazer 8 horas de tarefas de R$1.000, você ganha R$8.000, certo? Então você deveria estar fazendo as tarefas de 1.000 e você delegar para alguém fazer as tarefas de 10 e de R$100 a hora. Só que para isso você tem que entender que você aí não pode trabalhar apenas duro. Pode trabalhar duro, mas principalmente cuidado para não trabalhar burro. Isso acontece muito com a galera que é o quê? Trabalha 10, 12, 20 horas por dia e fazendo tarefas de R$10 a hora. Ele não está trabalhando duro, você está trabalhando burro. Eu trabalhei muito tempo duro e burro. Eu levei muitos anos para entender que tinha tarefas que eu fazia, que eu gostava de fazer, mas que me tomavam muito tempo e não me traziam um resultado financeiro. Eu só gostava de fazer. E cara, trabalhar não é sobre gostar do que você faz, as tarefas pequenas, saca? Se você gosta só das tarefas pequenas e o resto. Então, quando você vai treinar alguém, você vai delegar, treinar essa pessoa para ela trabalhar duro e inteligente. Não trabalhar burro. Não aceite ninguém que trabalhe burro. O que é trabalhar burro? Trabalhar burro é o cara fazer uma tarefa e tem que repetir ela 2 vezes, 3 vezes porque errou. Faz sentido? Tome cuidado, porque muitos fotógrafos, ao ensinar as pessoas, querem pessoas que trabalham duro. Trabalhar duro sim, só tome cuidado para esse cara não virar um trabalho burro. E para isso você precisa criar processos. Sem processo você não treina ninguém, você não delega para ninguém. Por exemplo, fluxo de trabalho. Tem um processo, eu vou fotografar, eu vou fazer backup, esse backup vai ser passado para o servidor, esse backup vai ser passado para a nuvem, aí depois a gente vai fazer a curadoria do imaging, depois da curadoria a gente vai revisar a curadoria, depois a gente vai botar para edição, depois da edição a gente vai revisar a edição, a gente vai mandar de volta a edição para o imaging aprender isso, a gente vai exportar em baixa para o cliente, vai exportar em alta para não sei o que, vai fazer as fotos do blog, vai fazer as fotos do Instagram e vai processo de tudo. Então quando eu passo para alguém, existe este processo, esse checklist, essa ficha técnica para a pessoa saber fazer. Se eu vou delegar o marketing, eu vou passar o passo a passo para ela. Existe um protocolo chamado protocolo 7F2V, você vai fazer no dia 1 isso, no dia 2 aquilo, vai passar exatamente tudo o que ela vai fazer na semana. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7. Você vai passar um protocolo, você tem que criar processos. Se você não cria processos, você não consegue delegar da forma correta. Porque você deixa a pessoa solta. E eu sei que parece muito bom deixar as pessoas soltas, mas quando você deixa a pessoa solta, ela não sabe o que fazer primeiro. E aí ela se perde. Aí bate a ansiedade, bate o desespero e você perde a pessoa. E aí você acha que o problema é a pessoa, mas o problema foi você que delargou, abandonou do que delegou e treinou. Você precisa assumir este papel de liderança, de ser um líder que cria o processo, que acompanha o processo e que dá feedback do processo. Você tem que fazer isso. Mas como nos dá trabalho, é chato? É chato, dá trabalho. Mas trabalhar sozinho também dá mais trabalho ainda. É chato também e é perigoso. Eu sempre brinco, vai que você torce o pé. Ou acontece algo muito pior que você sabe que pode acontecer. Então é importante. Então você precisa organizar a equipe, você precisa delegar as tarefas, você precisa revisar as tarefas, você precisa aprovar as tarefas, você precisa dar feedback para as pessoas. Mentalidade de líder, anota bem grande seu papel aí. Você é um líder, você precisa liderar as pessoas. E se você é um líder, você precisa de mentalidade de líder. Líder não reclama, líder sempre busca solução. Líder foca no presente, líder foca no futuro, líder foca no crescimento, líder não foca no passado. Mas porque você errou lá? Mas porque, meu Deus, podia ter feito assim, podia ter feito assado. Líder não fala sobre passado. Líder é sobre presente e futuro. É positividade, é feedback corretivo, daqui pra frente, sempre mais, sempre melhor, sempre mais, sempre melhor. Não, tá tudo bem, erramos aqui, vamos corrigir. O que a gente precisa fazer agora, no presente, no futuro, pra gente não cometer mais esse erro? Você tá ouvindo eu falar, a gente, não é você que cometeu esse erro. É a gente não cometer esse erro. Porque se você, que é meu funcionário, cometeu esse erro,
Talvez esse erro também seja minha culpa, porque eu talvez não conferi, eu talvez não acompanhei, eu talvez não dei o feedback, eu talvez não deleguei de forma correta. Já imaginou ter o meu time analisando o seu negócio de fotografia? Se sim, só clicar no link que está na descrição desse vídeo aqui.